pelos povos foi algo que nós estávamos entendendo a necessidade nesse momento de construir algo que pudesse alinhar todos os povos numa só marcha, que é a marcha pela terra e pelo território, e numa marcha para enfrentar o capitalismo e o imperialismo. Meu nome é Júlio Guató, sou do povo Guató, fronteira do Brasil com Bolívia, no Pantanal. E já estou em São Paulo desde 1996, no século passado, e daqui não saí mais. Hoje eu atuo no território Irechacã, meu nome em Guarani é Caraí de Ecupê, e dali nós fazemos, né, lutas não só de retomada dos conceitos originários, como também cuidamos, e agora, né, nessa grande coalizão com a TEIA, para a gente revigorar o território para encaminharmos ali para uma questão de autossustentabilidade e autogestão. Eu fico muito feliz porque nós indígenas, nós somos um povo que abriga a todos. E quando nós reverenciamos ou iniciamos qualquer circunstância de atividades de encontros como esse, o fortalecimento se dá através da toré. E as torés são torrenciais. Elas desaguam uma energia vital em todos nós, né? E nós estamos num processo de Piracema. Nós nadamos contra a corrente, sim. E as correntes são essas coisas que nos afligem aí. Eu vim aqui, mestre Joelson, foi um prazer recebê-lo lá no nosso território, na nossa Tecoa, Irechacã. Não conseguimos ir até a Tecoadilmirim, mas palavras de Joelson, que nós ali temos um paraíso, né, Joelson? E todo paraíso merece ser cuidado por uma instância originária de fluidez de alma, que são todos que a gente vê aqui. A energia está muito boa. A congruência entre os propósitos da TEIA e a nossa luta se casam na medida em que nós fortalecemos a questão do bem viver. O bem viver, na realidade, é o cuidar do entorno. É você fazer parte de um sistema e respeitar todos os ciclos naturais da Terra, da Mãe Terra. E a partir daí, nós verificamos que nós somos parte, e não o elo final dessa cadeia toda. Irechacã, a aldeia, ela significa água que brilha, água que reluz. E eu falo aqui em nome da liderança Pajé Nino Mirim, da nossa cacique Zeferina, e Luciana Ivá, que é a liderança da aldeia nova Taquaju Mirim. E nós estamos, assim, num momento de buscar alianças solidárias de ajuda mútua, assim, para que a autossuficiência não seja apenas uma fala. A autogestão para ferir o cerne propulsor das ações contra esse sistema que nos aflige, esse sistema totalmente excludente. Nossas ações, obviamente, não possuem vínculos partidários e se provêm em busca dos fundamentos do bem viver. Bem viver é a vida em plenitude, com todos os ciclos da Mãe Terra, do cosmos, da vida e da história em equilíbrio com toda forma de existência. Bem viver significa compreender que a deterioração de uma espécie é a deterioração do conjunto. E bem viver, na realidade, é uma tradução para o português de buen vivir, que é, na realidade, por sua vez, uma tradução espanhola do quechua, sumac calçai. Sumac significa plenitude e calçai, viver. Ou então do Aymarã, da Bolívia, que é suma com a manhã, que tem o mesmo sentido. E traduzir um conceito indígena é um ato complexo, pois a própria tradução de algo já pode inferir novos conceitos. Então, aqui nós ficamos é viver a plenitude em todos os sentidos.
E assim isto é, na prática, criar uma consciência, uma cosmovisão a partir desses preceitos que herdamos dos povos originários. No Equador, pasmem, para se ter uma ideia, é constitucional isso. Eu vou ler um trechinho aqui da Carta de Constituição do Equador. Está lá no Ministério da Educação equatoriano. Buen vivir é um princípio constitucional baseado no Sumac Calçai, que captura uma visão de mundo centrada no ser humano como parte de um entorno natural e social. A satisfação das necessidades, a conquista de uma qualidade de vida e morte digna, o amar e ser amado, o florescimento saudável de todos, a paz e harmonia com a natureza e a prolongação indefinida das culturas humanas. O buen vivir supõe ter tempo livre para a contemplação e a emancipação e que as liberdades, oportunidades, capacidades e potencialidades reais dos indivíduos se ampliem e floresçam de modo que permitam conseguir simultaneamente aquilo que a sociedade, os territórios, as diversas identidades coletivas, como um visto, como um também, o ser humano em si, universal e particular, ao mesmo tempo valora como objetivo de vida desejável, tanto material como subjetivamente, sem produzir nenhum tipo de dominação ao outro. Isso é uma parte da Constituição equatoriana. Plano Nacional para o Buen Vivir de 2009. Já os Aymaras na Bolívia, ou Aymarás, diz o seguinte: para os que pertencemos à cultura da vida, o mais importante não é a prata, nem o ouro, nem o homem. O mais importante são os rios, o ar, as montanhas, as estrelas, as formigas, as mariposas. O homem está em último lugar. Para nós, o mais importante é a vida. E é isso que celebramos aqui. Isso está no Ministério das Relações Exteriores do Estado Plurinacional de Bolívia. Aqui, nessa região sudeste, ao qual eu fui acolhido também pelo povo guarani, nós nos tratamos por parentes, porque esse vínculo originário ele é da pulsação da terra mesmo, do nosso olhar para o todo, né? Existe o Nhanderecó. Nhanderecó não tem o significado de tradução do bem viver, mas algo como o nosso modo de ver e de viver. Todo esse modo de ser significa o jeito como nós lidamos com o entorno, como nós educamos nossos filhos, como enxergamos o mundo, como nos relacionamos com a nossa espiritualidade. E é impossível a gente traduzir aqui o que seria o Nhanderecó, porque somente uma vivência com esses olhares é que faz com que nós entendamos todo esse ciclo do entorno ao qual nós pertencemos. Tecoá Porã, para a gente, terra boa, é um mato onde nós possamos plantar e que não haja conflitos. O Tecoa não é apenas terra, é o sagrado a que pertencemos. Dessa forma, o Nhanderecó pressupõe a integralidade do mundo em harmonia e equilíbrio, naturaliza os ciclos da natureza e a perecibilidade dos elementos da terra. Que seja bem-vinda a teia, nossos saberes aqui hoje se interagem, mestre. Sempre em frente, do verbo enfrentar, e sempre em frente no caminhar. Muito obrigado, valeu. A gente vem desenvolvendo um trabalho dentro das nossas terras, mas para isso, simplesmente para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho dentro das nossas terras, primeiramente nós queremos demarcação. Para que nós tenhamos uma escola de qualidade, para que nós tenhamos uma moradia de qualidade, para que nós possamos ensinar os nossos filhos a caçar, a pescar, que nós temos que restaurar aquilo que não foi nós que acabamos. A gente está vendo aí que os climas não estão propícios, pessoal acabando com toda a natureza, e 13% da biodiversidade cuidada
está dentro das reservas indígenas. Venho aqui também falar das nossas crianças, porque nós temos que pensar no futuro das nossas crianças. Se nós não começar a lutar agora para que tudo isso aconteça, nada disso vai adiantar. Então eu peço para cada um, hoje, independente de etnia, de religião, que nós temos que brigar pelos nossos direitos e pelos nossos objetivos, porque nós temos que pensar que as nossas lideranças futuras são os nossos filhos, que nós temos que pensar que tudo isso foi tirado de nós, não só povos indígenas, mas os menos favorecidos, quilombolas e outros demais povos. Não, a TEA está me surpreendendo com 10 anos de construção, está se formando TEA no Brasil inteiro. Nós tínhamos uma TEA, que é a TEA mais velha, que é a TEA do Maranhão, e depois a TEA da Bahia, e agora tem TEA no Rio Grande do Sul, tem TEA agora em São Paulo, tem TEA no Pernambuco, tem TEA no Ceará, agora já estão ProTEA em Sergipe, ProTEA em Minas Gerais, ProTEA no Rio de Janeiro. Então está se espalhando pelo Brasil inteiro, e isso é uma coisa boa. Na nossa comunidade a gente venceu o preconceito, o racismo, a fome e a violência. Estamos em paz. Nós sofremos ainda racismo lá fora. Quando nós saímos da comunidade, aí a gente sofre, que são um monte de mulher preta, um monte de mulher louca, chamamos nós de louca, mas nós não se incomodam. Somos louca por direito, respeita nós. Pode chamar de louca, desde que nos respeite. Aí a gente lutou muito contra a violência, fizemos até greve de sexo, como todos sabem, que nós não esperávamos ser matéria de jornal, mas houve, não era isso a ideia, né? Mas aí aconteceu, o mundo inteiro ficou sabendo que as mulheres estavam unidas pelo mesmo objetivo, né? Aí conseguimos, aí vencemos a justiça, vencemos o aeroporto, vencemos o crime organizado, e agora vencemos a justiça. O juiz determinou que a terra era nossa, era posse Brasil, não podia mais mexer com nós. Há poucos dias, não tem nem um mês, a Coab nos chamou que nós não ia mais sair de lá, o aeroporto não podia tirar nós de lá. Se fosse para tirar a gente, tinha que indenizar. Aí ia ser título de posse que nós vamos receber, e quem vai dar esse título é a Coab. Aí de repente, na quinta-feira, a gente teve uma triste notícia que a área que nós estamos é da União, e que o governo federal vai estar colocando essa terra no feirão, que vai acontecer final de janeiro para fevereiro. Isso foi um baque, foi uma bomba da nossa cabeça, todo mundo está muito triste lá, porque depois de tudo que a gente passou, vir isso para nós é uma bomba, foi um golpe, foi uma facada no peito. Então está todo mundo muito triste, não sabemos ainda como vamos enfrentar isso, porque isso é muito pesado, porque a gente estava marcando festa. Ontem ia ser uma festa, que eu recebi o título de Zumbi dos Palmares, né, pela luta da terra, pela luta que houve nossa. No sábado, agora fez 8 dias, na Câmara Municipal. Ano passado eu fui reconhecida pela Secretaria da Cultura de Campinas como mestre da cultura. E de repente isso, aí não teve a festa que ia ter ontem, porque quando a gente soube na quinta-feira estava tudo organizado, aí a festa não rolou, porque não é momento de festa. Não podemos mais comemorar o que a gente ia comemorar, que era a luta pela terra, né? Porque a gente tem 10 anos que a gente está lá, a gente sofreu muito, tudo. Eu dormi na porta do Supremo Tribunal Federal para falar com a Carmen Lúcia quando tínhamos uma reintegração de posse forte, que vários movimentos foram nos apoiar lá, e eu fiquei até eu ser atendida por ela, para que ela ajudasse nós. Ela ajudou, aí passamos por tudo, e agora essa bomba vem sobre nós, não sabemos se vamos resistir. Há pouco tempo, em junho, a gente sofreu um incêndio, perdemos toda a nossa floresta, nossa plantação, perdemos tudo. Aí estamos recomeçando de novo, plantando tudo de novo. Teve campanha na internet para a gente replantar, refazer a floresta. Está tudo bem bonitinho novamente, tudo verdinho. Imagina agora, nós sair
vão passar o trator em tudo, derrubar tudo que a gente construiu, porque a queimada já foi um baque para nós. Que tinha 5 anos que nós plantávamos nessa terra. A gente venceu agora na pandemia, a gente fez comida durante 3 meses para 150 mulheres, 150 pessoas todo dia, de segunda a sexta. E essa comida era toda tirada da nossa horta. Aí nós só pedíamos para o povo ajudar com feijão, arroz e óleo. A gente chegou a trocar feijão por arroz, que a gente tinha bastante feijão. Trocamos feijão por arroz, feijão por óleo. A gente trocava porque a gente não tinha, a gente trocava. Aí conseguimos. Enquanto a gente não conseguiu o gás para as mulheres, a gente estava fazendo comida na nossa cozinha, que tem a Cozinha das Pretas. Não sei se vocês já viram falar, mas tem no YouTube, na internet, a Cozinha das Pretas. A gente estava fazendo a comida nessa cozinha. Uma parte era de doação, outra era que a gente tirava da nossa horta. E de repente a gente perdeu tudo. Queimou tudo, acabou. Ficou só. Aí estamos se recuperando das cinzas, vem uma bomba dessa. A gente vai precisar de todos que puderem nos apoiar, colar com nós, porque a luta vai ser grande. Mas nós não vamos desistir. Nós só vamos desistir quando não tiver outra solução. Mas enquanto a gente puder, a gente vai insistir na luta. Nós não vamos abandonar aquela terra assim. Como eu falei na época para o cara do aeroporto, eu vou dar trabalho. E agora todos nós vamos dar mais trabalho ainda. A gente não vai sair assim porque eles querem. No passado, mataram 3 mulheres na nossa rua, em 2013, para intimidar nós, para nós desistir. Mas nós não desistimos. Não era mulheres de lá, mas era recado para nós, que se nós não saíssemos, ia morrer mais mulher. Foi quando a gente foi pedir a primeira vez ajuda para os movimentos sociais. E agora, mais uma vez, estamos precisando de apoio, porque isso é demais, gente. Bom, a TEIA veio a coroar um projeto que a gente já milita há algum tempo, que é o projeto do Bem Viver. O Bem Viver, na realidade, é uma manifestação de como os povos originários ou nós indígenas enxergamos o entorno. E de um tempo para cá, nós percebemos uma dispersão, principalmente entre os coletivos, né? De que cada um estava lutando contra um inimigo comum, porém completamente dispersos, né? Cada um em uma determinada luta. Foi então que a gente conheceu a ideia da TEIA pelo Joelson, né? Nós conversamos muito, desenvolvemos a ideia de que era necessário trabalhar principalmente a união em uma rede. A ideia é essa teia mesmo, que a gente vai construindo essa colcha de retalhos, e fizemos uma experiência muito interessante para a concepção da teia, que foi um movimento de vários coletivos, né, abrigar vários coletivos em uma construção comum que era a escola na aldeia Erechacã. A partir daí foi feito algumas incursões lá no território para estudo e análise de terra, buscando sim uma gestão de autonomia, uma gestão de autossuficiência, porque a ideia toda é nós termos, né, uma resposta ao capital que nos aflige e nos exclui. O que eu entendo da Teia dos Povos é a unidade. É a unidade. É a unidade na luta. Não é unidade só para beber cerveja nem beber cachaça. Né? Também vai ter comida, também vai ter alegria, também vai ter música, vai ter poesia, mas é a ideia da gente deixar a nossa reivindicação mais individual dos grupos e juntar numa luta mais grande todo mundo e arrebentar com a opressão, arrebentar com a tristeza e espalhar a alegria nos 4 cantos do mundo. A ideia da teia é essa ideia da gente caminhar junto, e vai construindo e vai crescendo e vai aumentando essa ideia da coxa de retalho e se tornando um todo. Sou da aldeia Paranapuã, localizada no município de São Vicente, né, litoral sul de São Paulo. Então a aldeia Paranapuã, ela enfrenta uma luta muito grande, né?
desde quase 2 décadas de reocupação, vem enfrentando uma luta, o descaso, né, na verdade, pelo próprio poder público do município, que não dá atenção à comunidade indígena, não, principalmente na época em que não tem eleição, né? Quando tem eleição, chove de urubu lá dentro, né? Então a gente já conhece muito bem o lado político, e é muito triste a gente ver isso também, né? Porque muitas vezes tem parentes que se iludem bastante e acabam caindo nessa conversa política, né? E nós não estamos aqui para isso, né? A gente está aqui para lutar por um direito que é nosso, né? Um direito pela vivência, um direito pelo território, principalmente pela preservação do meio ambiente, do cuidado dela, porque sem o meio ambiente o ser humano não existe, né? A gente não vai existir sem o ser humano, se a gente não preservar o meio ambiente, a gente não vai ter um futuro garantido para as nossas crianças, né? Um futuro que é muito importante para eles, né? Então, na Paranapuã, a gente enfrentou muitas dificuldades até agora, e com muita luta a gente está conseguindo ter uma pequena abertura diante de um parque estadual, né? De proteção integral, que se diz ser dono daquele local, né? Nós sabemos que ali é onde a gente está em todo o território nacional, principalmente as áreas litorâneas eram habitadas pelos povos indígenas, e hoje, no entanto, a gente vê que muitas histórias dizem ao contrário, né? Isso acontece principalmente para inviabilizar a luta dos povos indígenas, para que o povo indígena seja não visto como indígena, mas sim como um povo invasor, que hoje estão sendo vistos, né, principalmente pelo governante brasileiro. Aqui em Bertioga, todo o litoral está passando por momentos de muita dificuldade, com muitas obras grandes, né? E trazer o reconhecimento de uma luta que a gente está passando lá, que é a transposição do rio Itapanhaú. É o maior rio que abastece toda a cidade, tem 40 quilômetros de extensão, e a Sabesp está trazendo esse rio, falando que São Paulo falta água, sendo que o litoral falta muita água, porque muitas pessoas vão para o litoral no verão, né? E também durante o ano a gente tem um abastecimento de água muito crítico, e o nosso maior rio vai ser transposto para trazer para água para São Paulo. E a obra já está sendo feita, e agora a gente está pressionando para fazer monitoramento, porque, como o nosso companheiro falou, a questão do manguezal é o que é mais afetado, as comunidades tradicionais, a comunidade pesqueira, os indígenas, todo mundo que vive do rio, né, que está ali à beira do rio, vai sofrer os impactos, assim como nossa fauna e nossa flora. A 2 quilômetros da nossa comunidade tem um navio bomba que vai ser instalado. Já está sendo dragado, o pescador já não pesca mais, toda vez que joga rede só traz lama, porque o estuário está sendo todo dragado. Então já está tudo pronto, já as licenças. Eles agora contrataram uma organização, uma ONG, quem conhece a Baixada Santista conhece o Instituto Elos, que é um instituto que a gente tem muito respeito. E eles foram contratados para contar história bonita, para transformar uma história feia numa história bonita pra gente. Esse navio, o poder de letal dele equivale a 50 bombas atômicas. E eles falam que é 100% seguro, e a gente sabe que segurança é uma coisa muito relativa, principalmente para esses empreendimentos. E para esse pessoal, que é um grupo de investidores internacionais, o que vale é o dinheiro. O dinheiro é que está lá mais alto. A vida para eles não tem valor, só tem preço. O valor é muito pouco. E eles estão comprando tudo que pode. Então, para nós, a gente está aqui hoje e ouvindo que a nossa dor é compartilhada, né, com todos. A gente se sente assim, puxa vida, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente sempre fez. É resistir para existir. A gente vai continuar resistindo, se unindo, se organizando e lutando. Nossa comunidade tem muito a ver até com as tribos indígenas que estiveram por lá, Tupinambás, Tupiniquins, ao sul de São Sebastião. Sou mestre canoeiro, mestre de culturas tradicionais a nível federal reconhecido pelo MIC. E a gente tem uma luta muito grande, gente.
Nossa luta lá é contra o poder público, a desigualdade cultural, onde se vê que a verba que vem para as comunidades tradicionais tem que ser gasta com outros eventos, né? Que as nossas vestes não agradam o turista. A nossa comida não tem o mesmo tempero que ali fora do Brasil. E nós temos que manter isso, a nossa cultura, o nosso dialeto, né? Nós somos povos e comunidades tradicionais. Se resta alguma coisa hoje no Brasil, foi o que nós preservamos com as nossas comunidades, né? Eles levaram tudo e nós conseguimos fazer a multiplicação do que restou. E hoje tentam retornar e levar o restante. E jogam a culpa sobre nós. É igual ontem eu fiz um vídeo de uma curicaca, né, que é um pássaro dentro de um córrego, onde era um manguezal que foi aterrado para se construir um tanque de combustível fóssil, né? E as curicacas voltam todo ano para reproduzir. Mas onde está a Vicênia, a Laguncular e a Risófora, que são os manguezais, né? Não estão mais ali. Não fomos nós. Nós preservamos e queremos continuar no Brasil, multiplicando, plantando, continuando com a nossa fauna. Da mesma forma que nós ficamos aqui, queremos continuar porque somos povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil e somos donos dessa terra. Temos algumas ações aí principais, né? Que é de retomada e defesa dos territórios tradicionais caiçaras, né? Por meio do apoio para a reconstrução, regularização dos ranchos de pesca, dos nossos primos, nossos caiçaras do litoral, por meio da retomada e apoio para a implantação das roças, né? Roças tradicionais, os bananais, os quintais agroflorestais, o reconhecimento também desses quintais agroflorestais caiçaras. E falando em caiçara aqui, a gente pode estender também, né, para os outros povos tradicionais também, dos quais nós somos aí parceiros na luta, né? A luta deles também é a nossa luta. Eles dividem lá esse território do litoral norte com a gente. E além dessas lutas de retomada e defesa, temos atuado também no reconhecimento e valorização dos saberes caiçaras, né, dos nossos mestres aí, todos esses antepassados, né, que lutaram, tiveram essa luta anterior. Acontece que nossa gente está muito desarticulada, muito. Muitos porque são pelegos, muitos porque são individualistas, muitos porque não tem tempo de se unir, porque precisa trabalhar para matar a fome. Ele vira escravo de muitos homens ultramilionários que estão naquele território. Só que quando a gente fez a luta do marco temporal, só os indígenas, sozinhos, lutando por todo o trecho vivo de Mata Atlântica. Cadê o povo da Mata Atlântica? Cadê o povo? Porque além de lutar pelo que a gente tem vivo dela, a gente vai precisar proteger e reflorestar, plantá-la de volta, porque nós já estamos sem água em São Paulo. Nós já estamos sem água em muitos municípios. E daqui a pouco, nas nossas cidades, também vai acabar a água, porque a gente não sabe se relacionar com ela. A gente pega uma mangueira e onde cabe água para 10, a gente quer dar para 100. Porque a gente ganha na distribuição da água, porque a gente ganha na venda da terra, a gente continua praticando a comercialização da floresta e dos espaços, porque é comum. O sonho do brasileiro é o sonho do americano, comprar a casa própria. Que comprar a casa própria? Quem tem condição de fazer um carnê lá na Caixa Econômica Federal, pelo amor de Deus? Que monte de documento é aquele? Quem que vai ter uma casa própria? Se não for lá e se juntar um coletivo e ocupar, e produzir, e fazer a terra junto com a floresta, nos proteger. Essa história de que terra é para comércio, de que eu vou comprar o meu apartamento aqui no Cangaíba, no Tatuapé, na casa do... Gente, acabou. Isso é para poucos, isso não é para a maioria. A maioria não tem teto. E mesmo assim não consegue se articular para fazer a luta. E quem está comprando terra lá não é gente que precisa morar. É gente que já tem 50 casas. E está comprando um terreno que tinha uma casa para fazer 50. Ele faz 50, sucateia o lugar e vende caríssimo, dizendo que o litoral norte é maravilhoso. Mentira! Mentira! R$18 o quilo do abacate. Todos os rios estão com as águas poluídas. Não tem mais peixe no mar. Não tem mais vida no mar. Não tem ostra, não tem caranguejo. Evaldo, tem peixe para pescar? Que como que os pescadores estão vivendo? Eles foram expulsos das suas terras. Eles estão quase se tornando extintos
Porque a cultura não é valorizada, a cultura é menosprezada. Na escola não se ensina sobre cultura caiçara, não se fala. A gente enfrenta quem? As grandes empresas multinacionais da laranja, Cultrale, Citrosuco e LDC Commodities. Essas são as 3 dominadoras do suco de laranja brasileiro. É com elas que nós brigamos. A gente briga com a Raiz, que é um braço na cana da Shell, né? Não sei se você sabe, é o setor maior de usinas do Brasil, ou do mundo, né? Então e também a madeira, são essas 3 culturas, que é o eucalipto, que vocês conhecem, que é a Votorantim, celulose, né? Que é outro monstro nesse setor. Então é esse agronegócio que a gente briga. Empresas multinacionais enormes, que não está só localizada naquele município, mas no estado de São Paulo, em Minas, em vários, Paraná e em vários outros estados. São empresas multinacionais muito poderosas, tá? E os assalariados, hoje, o território deles não é um local onde eles se reúnem com outros grupos, igual os índios, igual os quilombolas. O território deles é uma casa no fundo, com 3 cômodos, onde monta a família. Onde chega tarde de casa, passa uma noite, tem que acordar cedo para de novo ser explorado. Tem muitas pessoas, muitos trabalhadores lá, que a gente está vendo lá, que está sendo contaminado por agrotóxico. Tá? Inclusive eu estou tentando uma parceria para ver se a gente consegue fazer alguns exames, porque não é barato, em alguns trabalhadores, para a gente provar que as empresas estão matando os trabalhadores com agrotóxico. Mas a gente vê que na parte do rural, né, das lutas de vocês que são todos, a maioria que são rurais, tirando as lutas urbanas, mas bastante rurais, não tem os assalariados. Acho que eu sou o único representante dos assalariados. Então essa galera, eles são muito explorados, gente. São dessa multinacional que vocês falam aí, que é o Agrotop, que é o que exporta soja transgênica para o mundo inteiro, é o que exporta, o maior exportador de suco de laranja com agrotóxicos e com sangue do trabalhador, é o maior exportador de carne, de frango, de boi de suíno com hormônio. Então é esse agronegócio que está aí, que esse povo de assalariado trabalha. Esse agronegócio que foi um dos mais incentivadores e apoiadores desse governo corrupto e miliciano. Nós temos que fazer o enfrentamento da luta pela terra, porque para nós tirar a força desse agronegócio, ou para a gente conseguir avançar, nós temos que conseguir tomar terra e botar o povo na terra, porque a terra será a única ferramenta de verdade para ter liberdade. E no Galpão a gente está contribuindo para a luta através de uma perspectiva de geração de renda, de economia solidária. Então a gente está escoando produção agroecológica de quilombolas, de assentamentos da reforma agrária do MST e de aldeias indígenas Guarani daqui de São Paulo também. Eu queria dizer que o Galpão está de portas abertas para todos os povos da terra que estão aqui. Por moradia nunca se fez tão necessária como agora, as pessoas estão perdendo a casa indo para a rua. E a luta por alimento, por comer, é também muito importante. Então o setor nasceu disso. E disso também nasceu agora, esse ano, as cozinhas solidárias nas periferias das cidades. Também que o MTST também tem feito. Que tem dado comida a muita gente que às vezes a refeição que é garantida no dia é feita por aquela cozinha. A gente do Moica, a gente como dirigente nacional do Moica, não tenta organizar, tenta educar, tenta lutar pela terra e pelos camponeses. Aqui em São Paulo, mais especificamente, nós temos assentamentos lá em Boa Esperança do Sul, que é mesmo ao lado de Paraquara e São Carlos, onde a gente organiza mais de 20 famílias e principalmente agora é nessa luta de conseguir consolidar um lugar para a gente ter terra, para a gente ter água, para a gente ter onde plantar e para a gente ter como viver e ter uma vida digna. E é muito complicado, sempre foi complicado desde o começo, e ainda mais agora com esse governo, porque quantas vezes nossos companheiros lá de Boa Esperança do Sul, São Carlos e Araraquara, foram criminalizados, quantas vezes já nos chegaram vários jagunços, vários pau-mandar de latifúndio, querendo prender nossos companheiros, ameaçando de incendiar canaviais, de promover atos subversivos.
A gente sabe que há uma perseguição aos nossos povos. Há pouco tempo teve um incêndio criminoso que autuou 4 famílias, um valor estratosférico, famílias que estão recebendo auxílio emergencial, que não tem condições de pagar. Então a gente gostaria de estar levantando esse debate, chamar mais para essa luta, porque é uma luta que tem a ver com todo mundo, assim como os povos indígenas disseram, sem a natureza a gente não vive. Acima de tudo, a gente quer tentar fazer com que cada camponês tenha sua terra, sua liberdade, sua comida, sem precisar necessariamente de qualquer ideologia, até porque ninguém come socialismo, ninguém come anarquismo, né? As pessoas precisam comer algo material, precisam de luta, e muita luta, que é complicado. E também nós focamos muito na ação direta, nessa coisa mais autônoma. E não necessariamente uma coisa de violência ou não violência. É muito mais uma coisa de resistência ao fascismo ou de não existência do fascismo. Como um cara que foi muito influente na minha vida disse, o Clemente, nós somos um povo que luta, não um povo que apanha. E a gente apanha porque a gente luta. Mas o essencial, o estratégico é que lutamos. Mas a gente precisa mudar esse olhar que nós temos sobre a terra, de ela ser simplesmente uma mercadoria ou uma reserva de valor, né? Então a gente precisa ter um olhar mais humano, mais justo, e que a terra realmente consiga, né, cumprir a sua função social, que é alimentar as pessoas, dar dignidade, né, trazer a qualidade de vida e o respeito entre todos os povos, né, seja ela no campo ou na cidade. Nós só vai alcançar nossos objetivos quando começarmos a dar a mão um para o outro e pensar na coletividade. Porque quando nós pensarmos simplesmente no individualismo, nada disso vai acontecer. Então, meus parentes, minhas parentes, nós temos que lutar com unhas e dentes para que isso aconteça. Quero falar um pouco do nosso movimento, até para esclarecer, né, que nós estamos aqui para somar. Por mais que vivemos dentro de um contexto urbano, o povo caimbé, para que nós não falamos mais nosso tronco linguístico, os nossos antepassados, os nossos idosos, foram obrigados que arrancasse as línguas dele para que nosso tronco linguístico seja extinguido. E hoje eu vejo que é muito importante para cada um que cada povo fala seu tronco linguístico. E muitas vezes quando se fala em tronco linguístico, parece que dá um aperto dentro da minha alma, onde eu vejo que cada vez que fala em tronco linguístico, o povo está preservando, né, isso algo me acontece dentro de mim, né, que eu volto há alguns anos atrás, que muitas vezes me dá vontade de arrancar minha língua para não falar o próprio português. E nisso eu vejo que nós, caimbé, do estado de São Paulo, estamos aqui para somar com todos os parentes, com todos aqueles que arregaçam as mangas e partem para a luta para acabar com a desigualdade que vivemos hoje, né? Porque a desigualdade que vivemos, eu consigo presenciar no lado da minha casa, na escola da minha filha, em muitas igrejas. E isso nós temos que levar como um legado que basta desigualdade racial, basta desigualdade. Esse nome tem que ser tirado no vocabulário, porque quando se trata de desigualdade, a gente tem filhos, eu tenho netos, eu tenho vizinhos, eu tenho amigos. Eu não estou falando só na questão indígena, eu estou falando em todo tipo de pensamento, em todo tipo de desigualdade. Que a igualdade seja repleta nas nossas casas, nas nossas mesas, nas nossas vidas. Gratidão a todos. A gente formou um grupo de jovens que tem como objetivo fazer com que os jovens pensem e saibam dos nossos direitos e também reconhecer, né, que a gente é forte, que a gente tem que lutar pela terra. Hoje em dia também tem muito desmatamento na nossa área também, e a gente se preocupa muito com isso. O nosso grupo ainda está começando, mas a gente já fez muita coisa, como a gente está pretendendo fazer uma horta. Então, acho que é isso, né? Eu estou um pouco nervosa, mas a Gudiaeta é para quem luta. Nosso grupo tem como objetivo, né, formação para futuras lideranças, porque os líderes de hoje, os mais velhos, daqui mais 10 anos, 20,
30 anos, eles não vão mais estar com a gente, né? E a gente vai estar lá, né? Os jovens preparados, né? Para assumir a responsabilidade. Graças a Deus que a nossa aldeia também está tendo muitos projetos, né? A gente está conseguindo trazer algumas coisas, né? Junto com o cacique e o pessoal, né? Eu sou da aldeia Tangará, lá em Itanhaém, e eu estou aqui com as meninas do fundo que a gente está tendo, fundo Cumbular Eco, que é da casa. E eu estou feliz de estar aqui, e elas me convidaram, e essa é a primeira vez que eu estou falando assim, em público, porque a minha mãe não está, porque é ela que sempre fala assim, e ela não está porque ela foi representar as mulheres da Tangará lá no Rio de Janeiro, que está tendo encontro de mulheres Guarani, para falar sobre a cultura também, né? Pra tipo, falar uma... Tô nervosa aqui também. É que é a primeira vez, né? E sobre artesanatos que a gente está tendo ali para vender, né? Para ajudar, para comprar alimento, essas coisas. E hoje está, ultimamente está difícil, né? Por causa da pandemia também, que a gente não está mais recebendo muita doação e dessas coisas, e a gente precisa vender para comprar comida. A gente atua em duas ocupações mais com a aldeia Jaraguá. A gente tem o setor de mídia, o setor da cultura, o setor da educação, e o objetivo é trabalhar coletivamente, né? A gente trabalha coletivamente com essas organizações, com os assentamentos, com a aldeia. A gente agora está com o setor indígena, né? Atuando junto com o vice-cacique, o Eliseu, que está aqui presente. Na terra indígena de Araribá, fica no município de Avaí, mais ou menos 34 quilômetros de Bauru. A proposta, né, é fazer atividades com o cunho de uma educação antirracista e que faça a ponte com o contexto de Bauru, inclusive, para trabalhar o que é a vivência indígena, ressignificar o trabalho com a terra, ressignificar a vivência de território, o que a gente compreende enquanto cultura e educação indígena. Então, a CAL, né, em parceria coletivamente com as aldeias, tem articulado atividades viabilizando também, né, o ingresso nos atos, nas manifestações em Bauru, viabilizando as articulações para Brasília, nos acampamentos, nos levantes, o setor das hortas comunitárias também, que agora está se desenvolvendo, o reflorestamento do Rio Batalha. Então é algo que está sendo construído aí com muita força, com muita fé. Eu vim representar a minha aldeia, que fica em São Bernardo, no Pós-Balsa, no território Tenão-Deporã. E a gente está aí na luta, né? Todos indígenas estão na luta, ganhando, às vezes perdendo, né? Mas isso que fortalece mais ainda o pessoal das aldeias, todas as aldeias, né? Então, quanto mais luta, a gente tem mais força ainda. A gente, espiritualmente, a gente tem muita força em todas as aldeias, né? E eu fico feliz por a gente estar aqui, todo mundo está na luta, buscando melhorias para aldeias, né? E é isso, né? O nosso foco em todas as aldeias, eu acho que é mais através das crianças, né? Adolescentes, jovens, porque eles são futuramente vai tocar nas aldeias, né? Então, eu fico muito feliz e eu agradeço vocês aí, tá bom? Obrigado. Os Guarani e todos os povos indígenas, né? Nós, dentro desse contexto de governo aí, estamos sempre aí na luta pelo reconhecimento dos nossos territórios. E esse contexto agora, principalmente, nós estamos diante do enfrentamento, né, dentro do Congresso, frente à PL 490 e o marco temporal, né? Temos que nos unir, temos que lutar, e a nossa luta
pela demarcação da terra, mas também todo o contexto do meio ambiente, né? O meio ambiente faz parte da nossa vida, os nossos rios, né? Os nossos recursos naturais e o espaço que a gente precisa ter para a nossa sobrevivência. Eu falo indígena, mas nós, enquanto comunidades tradicionais, povos, que a gente precisa desse espaço, né? E de fato, assim, quero só aqui dizer que estou muito contente de estar aqui com vocês e estar para somar nessa luta dos povos indígenas, com o povo de todos vocês. E quero fazer essa questão aqui com vocês e que vocês contem com o nosso apoio, com nossa presença sempre e dizer, vamos lutar junto. Não há marco temporal? Não! Do Parque dos Búfalos, é um território no extremo da Zona Sul, né, um território de periferia, né, onde a prefeitura fez um tipo de moradia popular, né, que atravessou o manancial, né, então soterrou 17 nascentes e a gente está falando de uma São Paulo que sofre com crise hídrica, né, e quando a gente fala de racismo, a gente também fala de racismo ambiental, né, então as primeiras pessoas a sofrerem com a falta de água, evidentemente, é a gente, por exemplo, que está aqui na Zona Leste. Até tem um pessoal que veio aqui dormir ontem e nem sabia que à noite cortava a água aqui, né? O pessoal que veio do interior não sabia. A gente não tem água, chega de noite e não tem água, durante o dia às vezes a gente passa 1, 2 dias sem água, né? Então as zonas periféricas são as primeiras zonas a sofrer racismo ambiental. São as primeiras zonas a sofrer o que também? Se a gente for no UBS aqui da periferia, a gente vai ver que as pessoas estão sofrendo com doenças respiratórias, por exemplo. As crianças principalmente são as mais afetadas, justamente porque os territórios periféricos aqui, né, são os que mais têm a aglomeração de indústria, né, de carros, né, então, e falta de áreas verdes. Então o território lá do Parque dos Búfalos, né, é uma das últimas áreas remanescentes de área verde, né, do estado de São Paulo, e é a zona periférica que mais sofre com falta de área verde, né. Então lá é um território de muitos conflitos, né, e não só isso, lá a gente tem disputa também, tem partido que fecha com algumas igrejas e aí tem as igrejas e partidos que fecham com o PCC lá também. Então a gente sofre todos os tipos de ameaça de todos os lados lá para tentar manter tanto o plantio quanto a qualidade da água, quanto a cultura para a população. Que aí começam os conflitos por território lá de interesses, né? Tanto dos partidos quanto dos poderes paralelos também, que querem tirar os espaços culturais que a gente faz lá também, né? Então a luta lá é muito também do que todo mundo já falou, é a luta por todos, é a luta pelo bem viver, né? É a luta pela água, pelas florestas e é a luta pelos direitos e pela cultura e pelo território, né? Então ali tem uma cultura muito própria, né? A gente tem também lá pescadores, né? Pescadoras também. Então é um território de confluências de muitas coisas, né? E é um território que está em luta há muito tempo. A gente fez ocupações lá e aí a construção acabou acontecendo, mas a gente sofreu bastante com isso. A gente está tentando manter ali também o que sobrou de área verde e tentando gerar cultura também, né? E atividades também, fazer uma economia circular lá para a população. Então vocês encontram nas redes sociais também lá, Parque dos Búfalos, tá bom? Aí só chamar, dar um salve lá na gente, beleza? Visando mediar e construir a ecologia social, o ecossocialismo e um tipo de projeto confederalista democrático e antiespecismo, nós da UNTAR nos responsabilizamos em construir iniciativas ecológicas que deem possibilidade ao fim do especismo, realizar um trabalho de conscientização nesses espaços, apoiar e divulgar pequenos produtores e famílias, combater a partir da ação direta o agronegócio e o latifundiarismo, divulgar e construir espaços para uma alimentação mais saudável e nutritiva, participar e impulsionar lutas de explorados contra o capitalismo e o Estado Nacional, incentivar ou construir o municipalismo, a auto-organização de moradores de bairro e sua economia local, e por fim, incentivar, construir e impulsionar movimentos veganos, ecológicos e ambientalistas, inserindo nesses viés um viés revolucionário, anticapitalista e antiburocrático. Aí quem quiser saber mais, o Caio e a Amanda estão distribuindo panfletos aí para vocês. E é isso, veganismo popular, poder popular. A gente atua junto com tanto movimentos urbanos, né, movimento de moradia principalmente, mas também movimentos rurais, né? Então a gente faz hoje um trabalho junto com um quilombo no Maranhão chamado Quilombo Santa Rosa, e aí a gente faz um trabalho junto com jovens do quilombo de um
projeto, né, e construção de uma padaria e também com as lideranças de construção de um centro cultural, né? Então, sempre nessa perspectiva da autogestão e de espaços de autonomia, né? Então, é isso. Valeu aqui pela troca de hoje. Obrigada a todos os povos. Eu participo do Comitê Mestre Moa, que é um coletivo de vários lutadores da periferia, pessoal do esporte. A gente encontrou o Sassá, né, lá sofrendo com a polícia lá também, indígena e meio urbano. Tem anarquista, tem professor, sindicalista, socialista e tal. E essa união do Comitê Mestre Moa, que nasce da morte do Moa no primeiro turno da eleição do Bolsonaro, nasce dessa revolta do popular periférico de não ser tão representado por umas estruturas que a gente já conhece aí, até do movimento negro, e que o mestre já fala muito bem de a gente parar com essas bobeiras, e briguinha, e vaidade, e preocupação com a eleição. A gente tem que preocupar com o povo. Porra de eleição não dá para esperar na edição não. Então o Comitê Mestre Moa está sempre nas lutas diretas, também enfrentou a pandemia doando, fazendo assistencialismo também, porque tinha que fazer. A gente sabia que no começo tinha muito rico doando, né, que descobriu que a empregada mora em 20 metros quadrados com 6 pessoas. Descobriu depois que trouxe a doença da Itália e passou, né? Aí que descobriu que ia morrer muita gente. E passou um ano, a doença piorou, todo mundo foi enganado pelos dados lá na época da eleição, dizendo que tinha diminuído a doença, e teve a eleição e todo mundo se fudeu. E aí ninguém mais doa, mestre. Ou é o pobre ajudando o pobre, é o que está acontecendo agora. E aí o comitê, junto com os coletivos de lá, está ajudando ocupações, produzindo horta. O movimento de horta urbana, gente, é uma das saídas da inversão do uso de terra errado na capital. Olha isso aqui, nós temos um exemplo de trecho de mata que poderia ter alimento também. A gente tem que começar a aprender, né, mestre Wells, a plantar o alimento, a buscar o comerciante mais próximo, no bairro mais próximo, município mais próximo, para comprar alimento sem veneno, sem muito transporte de diesel. O alimento de São Paulo é envenenado, é responsável por toneladas de diesel jogado no ar. E quando você come o alimento feito numa horta urbana de um projeto igual esse aqui, como a gente tem vários no Capão, tem 8 hortas, você come o alimento que vem a pé até a sua casa, não gasta diesel, não polui o ar e você sequestra carbono por meio da biodiversidade da horta ou de agrofloresta, que é a minha sugestão. Eu sou engenheiro florestal, venho trabalhando com os quilombos da Caçandoca há mais de 10 anos, com ecoturismo, vou voltar a fazer isso. E quero ajudar os grupos que estão aqui. Sou engenheiro florestal, gosto de trabalhar com permacultura, com estruturas, solução para água, para plantio em solo, né, em declive, plantio de agrofloresta, que é a solução e a subsistência. A gente plantar o nosso alimento, essa independência alimentar. Né? É isso que a Iris Chacão quer fazer, é nesse ponto que nós estamos juntos, unidos, com o professor Júlio, e aprendendo muito, porque o jeito civilizado ocidental está destruindo o planeta. O capitalismo é responsável, não o ser humano. Então nós temos que destruir o capitalismo. Não tem outra solução. É irracional. Eu sou engenheiro florestal, a gente trabalha com commodities de base de madeira. Então eu sei muito disso, carvão, madeira e tal. O Brasil é o mais rico do mundo. Temos todos os minérios que a tecnologia precisa. Então a luta por terra é urgente. Que essa troca aqui entre comunista, socialista, anarquista e, como o mestre Gelson mesmo disse agora, é deixar um pouco a tese de lado e manter o tesão, assim, sabe? Nosso objetivo no fim é o mesmo, que é derrubar o capital. Então é isso. Tonhão, né? Presente! Hoje e sempre. E aí eu quero falar um pouquinho da CAF. A CAF é a coletiva anarquista sintetista, né? E a gente comporta minas cis, trans e não binárias. A gente atua aqui na capital e na Baixada Santista. E a gente está sempre muito aberta para quem quiser, que for autônomo, quiser se identificar aqui com o nosso rolê e quiser colar mesmo para somar com a gente, né? Tem a barraquinha da CAF ali fora, que a gente deixa nossos últimos zine. Também tô vestindo a camiseta do Centro Cultural Professor Tonhão, que foi meu vô, né? Esse velho que eu carrego aqui no peito. E que foi um lutador tão foda, pra não falar outra palavra, que foi homenageado com o Centro Cultural. Enfim, é isso. Obrigada a todo mundo. Saúde e anarquia pra gente. A comunidade de Bela Vista, a gente está aí na luta, né? Para construir nossa moradia digna, né? Construir aí nossas condições de viver. E é isso. Quero agradecer também aqui o pessoal do Fora da Natureza, né?
por ter aí me encaixado aqui junto com vocês, para estar somando aí nessa caminhada, que eu acredito que é uma caminhada e a gente vai avançar. Acredito nisso. A Bela Vista a gente está na construção, né? Junto com o Fórum da Natureza, a gente está aí desenvolvendo horta, né? Plantando ali algo que a gente possa aí somar na nossa mesa. E estamos na luta, né? Estamos aí na luta pela construção da comunidade desde 2017. E estamos na batalha e acredito que a gente vai vencer, como acredito que a gente aqui vai vencer também nessa caminhada. Mandela é um movimento social, né, membro da Rede de Proteção contra o Genocídio. A gente é um movimento social que acho que a gente nasce ali a partir das ações culturais que rolavam na quebrada, né, das diversas ações ali a gente foi tentando se unir, juntar, né, criar a partir disso um caldo de uma cultura de luta no nosso território, né. De lá para cá a gente conseguiu, acho que, avançar bastante, né, na fomentação da organização popular no território, né. É uma favela que a gente tem uma luta bem grande pelo direito de viver, né, de morar ali, né, de estar naquele território. A gente conseguiu recentemente a vitória contra a reintegração de posse que teria no nosso território. No passado teve um incêndio que acabou destruindo 18 casas, né? E de lá para cá a gente tem feito a reconstrução dessas casas de toda maneira autogestionária, com uma forma de organização popular, a partir de assembleias com as famílias. E a partir disso a gente tem conseguido cada vez mais avançar na organização popular do território, né? Nas diversas demandas que a gente vai encontrando, né? A luta por moradia, mas a luta contra a violência policial, violência de Estado, por uma saúde pública, né? Então, nas diversas pautas ali que vão rodeando a necessidade da gente ter uma vida minimamente digna, né? A gente vai propor a luta coletiva para isso, né? É uma luta por baixo, é uma luta popular e autogerida, como uma solução para os problemas que a gente vai encontrar no nosso território, né? A gente acredita que a luta é o motor que vai mudar, é o motor da mudança, né? Então a gente vai estar sempre fomentando esses espaços, né? Acho que na forma no entendimento de ser o fermento da massa, né? Tá sempre tá fazendo a luta crescer, né? Nosso papel no desenvolvimento a gente entende que é esse, né? E a gente é uma união de trabalhadores do audiovisual autônomos que pensavam e tinham essa conexão com o anarquismo e atuavam de alguma forma já. A gente decidiu, vamos fazer tudo junto, né? E a gente tem um cara que é técnico de som, um fotógrafo, um cara que grava vídeo. Se juntar todo mundo, né? A gente forma uma máquina midiática, talvez, para fortalecer narrativas da nossa luta, né? E tá contando do nosso lado da história, porque a gente já viu que não tem espaço em imprensa tradicional, não tem muito espaço, né? E aí a gente veio com essa proposta de reunir trabalhadores do audiovisual que tinham essa vontade de lutar. E a gente tem feito algumas coisas, a gente esteve presente nos atos durante esse ano, algumas campanhas, visitando UTIs, ocupações para fortalecer. E o objetivo nosso é continuar crescendo e continuar contando a história do ponto de vista do povo mesmo, da luta, e fortalecer, né? Dar visibilidade para todas essas lutas, para todas as pessoas que deram esses relatos. Como uma companheira falou aqui, ninguém sabe, né? Ninguém nunca vê porque nunca sai, difícil chegar, difícil acessar. Então é isso, nosso objetivo é crescer para que essas histórias não se percam no vazio, assim. E a gente possa continuar contando elas por muito tempo ainda. Nós queremos mostrar aqui uma coisa, até isso. Pegue aqui. Que nós queremos construir até isso. É o que? Isso aqui que vocês estão vendo aqui. Uma mistura de panos construída por várias mãos. E importante, cada mão, cada povo se vê aqui. Agora a teia não é para
cobrar nada de ninguém, nem mandar ninguém. Essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é que nós entendemos que a luta é do povo. E cabe ao povo construir. E temos que sair de outra problemática que nós respeitamos e não estamos nós aqui para falar mal de ninguém. Porque ai de nós se não tivesse as pessoas que lutaram antes de nós. Ai de nós, está difícil, não está? Mas ai de nós se não tivesse alguém que lutou por nós antes. Já falei aqui, os povos originários não deixaram um dia de lutar pela terra e pelo território. Os operários lutaram bravamente, todos nós lutaram bravamente, mas agora não vai ter espaço mais para um nem para outro. Ou nós se juntamos nessa coxa de retalho, que é o Brasil. O Brasil é uma coxa de retalho que está até hoje separada. Agora nós temos que juntar aqui. E essa separação nossa é por pequenas coisas. E a Terra está propondo a gente se unificar por grande coisa. Unificar pelo princípio que nós entendemos que a terra é o território. Sem terra e território, os povos originários sabem muito bem disso. Não há vida, não há natureza, não há nada. Sem terra não tem água. Sem terra não tem vida. Então, para nós, o princípio é a terra e o território. As outras questões estão ali no livro que a gente, nessa pandemia, tentou explicar de uma forma simples, para que a gente possa entender o papel da terra e do território, que é o primeiro princípio, para a gente alcançar o fim e o meio. O fim nosso não tem jeito, é nós se unificar e retomar tudo que é nosso. E não ficar mais, nós não podemos, e eu peço que todos fiquem de pé, por favor. Eu estou pedindo vocês para ficar de pé porque foi um índio que pediu para todos nós. Nós não podemos ficar deitados, nem sentados, enquanto durar a nossa luta. Nós temos que morrer ou viver de pé. Porque para conquistar a terra e o território, nós precisamos estar de pé. E de prontidão. Estava conversando com o menino nesse instante ali. Aqueles que gostam da paz, nós também gostamos da paz. Nós gostamos do amor, nós gostamos da felicidade, nós gostamos de tudo. Mas nossos inimigos não gostam e não querem paz com nós. Então cabe a nós uma simples coisa: declarar guerras aos senhores e paz entre nós. Não tem outro caminho. Guerra aos senhores e paz entre nós. E paz, quando a gente diz, é que não podemos ficar brigando por pequenas coisas. Já passou esse tempo. Nós estamos chegando à possibilidade de 90% da humanidade perecer por causa de 10%. Então, quem é maior? É 90% ou 10%? Nós temos que fazer essa conta e tratar de parar de ficar brigando por pequenas coisas. Brigar pela cesta básica, brigar pelo cartão da fome, brigar por coisas que dividem a gente. A gente tem que começar a pensar nas grandes tarefas que a gente tem, nas grandes coisas que a gente tem. A terra do Brasil dá para todos nós. Nós somos o único país do mundo que tem pouca gente e muita terra. Nós precisamos resolver essa equação. Nós precisamos entender quem é nossos inimigos. Eu estava falando com o pessoal aí, queimaram a estátua aí de quem foi? Do Borba Gato, não foi? É dos bandeirantes. Os bandeirantes agora estão voltando com toda a força em pleno século XXI. Que é a elite paulista que mora, vocês sabem onde mora, e agora está aliado
ao crime organizado e essas igrejas neopentecostais e estão indo para a Amazônia tomar toda a terra dos povos originários. Nós estamos com a elite gaúcha, eu chamo a elite do sul, que está vindo com as máquinas detonando todo o Mato Piba, ou seja, todo o cerrado. Vocês sabem o que significa destruir o cerrado? A segurança alimentar é uma luta ética. A autonomia alimentar é uma luta da humanidade, é uma luta de quem trabalha, porque o capital hoje só quer obter lucro. Os 10% que o mestre falou, que manda no mundo, que guarda todo o lucro e da força de trabalho, esses só querem a morte, esses só querem juntar dinheiro rápido, né? Então nós exatamente temos que fazer o contrário, não se misturar com essa gente do capital, e a segurança alimentar, o alimento saudável, a comida limpa, a autonomia da alimentação, a terra, ter os meios para produzir o que a gente precisa, faz parte da luta, faz parte do todo. Ou a gente se junta com os povos originários para garantir a terra, ou todos nós perdemos a terra, não tem escolha mais. Há outro povo que nós precisamos levantar, que passou aqui 400 anos na escravidão e não saíram da maldita liberdade pela princesa e proibiu de ter terra. Hoje estão nos morros, nas favelas, nos guetos. Então a esse povo a saudação e dizer que nós pretos temos que ir para a luta urgente por terra e por território. Não tem outra saída também para os povos pretos. O cerrado é a caixa d'água do Brasil. E eles estão destruindo numa velocidade sem precedentes. Eles não fazem conta da biodiversidade, não faz conta dos animais que tem ali, não faz conta da água que tem ali, não faz conta de tudo que tem ali, no bioma mais antigo do mundo e irreversível. A destruição dele é irreversível. Então esses caras não têm coração. A elite que iniciou o processo de escravidão, que é a elite da cana-de-açúcar do Nordeste, então esses são nossos inimigos. Nós não somos inimigos entre nós, não tem inimigo entre nós. Então nós precisamos urgentemente levantar de pé para assumir essa responsabilidade e construir e juntar e fazer esse bordado aqui. É urgente. Então basicamente aqui na feira de São Paulo, quero parabenizar todos que fez esse trabalho e chamou, e todos que vieram estar aqui para a gente conversar um pouco e dizer que até isso. E não estamos para disputar com ninguém. Nós queremos afirmar esse princípio e o resto nós vamos construir juntos. E eu tenho certeza que quando nós vamos assumir a luta dos povos indígenas, eles vão dar conhecimento para nós sobre como cuidar da terra, como viver da terra, como assumir a responsabilidade da terra, que nós não somos donos dela, nós somos simplesmente uma parte que chegou por isso, que eles vão nos ensinar. Nós estamos aqui há 521 anos de resistência e pra gente, nós que estamos enfrentando uma pandemia, todos nós arrumamos subterfúgios para enfrentar esse vírus aí. Pois bem, para nós, povos indígenas, o vírus veio a partir do momento que chegaram aqui em 1492, com Colombo. Depois, em 1500, abortaram aqui. Esse foi o principal vírus que nós combatemos até hoje. Olha que tá cantando, índio